Pode sentar. Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um almoço tão bom quanto nós tivemos e estejam em paz, tranquilos para a nossa jornada dessa tarde, né? Começamos bem cedo. A gente quer apresentar esses dois temas. Entre eles, a gente faz um intervalo. Poderemos tomar uma aguinha. Eu vou tomando já aqui durante a exposição. E louvar um pouco mais, depois da segunda palestra, e quem sabe a gente pode até abrir no final da segunda palestra um momento para interação, perguntas e possíveis respostas, né? O primeiro tema que eu escolhi para tratarmos essa tarde é origens da vida. Ontem foi hoje à noite, né? A gente demora a se acostumar com esse conceito bíblico, né? Mas é assim mesmo. Hoje à noite nós falamos sobre o tema origens do universo e procuramos trabalhar ali o argumento cosmológico. Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo, nós vimos, teve um começo e, portanto, teve uma causa. Analisamos o perfil dessa causa, a identidade dela, e chegamos à conclusão de que é a mesma causa que a Bíblia apresenta: Deus, o Criador Todo-Poderoso, todo inteligente, onisciente, além do tempo, do espaço, da matéria, e pessoal, porque Ele escolheu criar tudo a partir do nada, trazendo à existência um universo que funciona perfeitamente bem, com leis e constantes finamente ajustadas. De manhã, você que esteve aqui, viu que o tema foi origens da palavra. Embora esse fim de semana a gente esteja aqui focalizando temas, quem sabe assim, mais científicos, não dá para negar o fato de que nós somos criacionistas, porque nós cremos que a palavra de Deus é a revelação especial dele, e ela o apresenta como o Criador, aquele que fez a vida neste planeta em 6 dias literais de 24 horas, há não mais do que 10, 8, 6 mil anos no passado. Isso é um ato de fé. Embora, como eu tenho mostrado aqui, nós temos evidências, nós possamos colecionar evidências, né, científicas, históricas, enfim, para essa crença, mas no fundo é uma questão realmente de confiança no Deus que se revela e que registrou a verdade aqui na palavra dele. O tema da manhã foi esse: origens da palavra. Até que ponto a Bíblia é científica e historicamente confiável? E agora à tarde nós teremos 2 temas que eu considero interessantes também. O primeiro deles é a origem da vida. Quem será que se aproxima mais dos fatos, da verdade? A versão evolucionista, segundo a qual a vida teria simplesmente surgido há bilhões de anos e se tornado cada vez mais complexa, até por seleção natural, mutações e coisas assim, se tornado o que é hoje, essa biodiversidade toda que temos no planeta. Ou a versão criacionista, segundo a qual Deus criou a vida perfeita e, por causa do pecado, essa vida que era perfeita passou e tem passado por um processo de degeneração, a tal ponto de que hoje nós não temos uma evolução, e sim uma involução. Somos assim uma pequena sombra do que a vida foi inicialmente. Então o criacionista sustenta a origem superior das espécies. O evolucionismo sustenta a origem inferior de tudo que existe, um processo de evolução constante. Bastante diferente, né? Agora, o que os fatos dizem a respeito disso? A gente vai analisar isso nessa primeira palestra. E na segunda, trataremos de um tema que eu julgo, desde a minha infância, apaixonante: a origem dos dinossauros. Só que na minha infância, eu nunca tinha me deparado com uma versão alternativa para a extinção dos dinossauros.
e uma versão alternativa bastante convincente, bastante coerente e que tem tudo a ver com o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Eu costumo dizer assim, não precisamos ter medo dos dinossauros, até porque só tem fósseis hoje em dia, né? Se tivessem por aí eu teria medo, mas não precisamos ter medo do assunto, porque esse assunto, dinossauros, ele foi raptado pelo evolucionismo e nós temos que trazer de volta. Porque, na verdade, como eu quero mostrar para vocês, a melhor explicação para a origem e extinção deles não é a que se tem apresentado aí nos filmes, nem nos livros evolucionistas, né, nas revistas. Existe uma explicação muito melhor para isso aí. Então, não precisamos ter medo deles, nem fugir desse assunto. Pelo contrário, temos que trazer de volta para o nosso contexto criacionista e usar isso para mostrar às pessoas que existe, sim, uma explicação coerente para esse assunto. Dinossauros e o dilúvio. Já comecei a dar uma pista aqui para vocês. Então, é o segundo tema dessa tarde. E vamos começar, então, com o primeiro deles, que é justamente o tema da origem da vida. A anteninha já está colocada lá, ok? Só que não está alcançando aí. Dá um avançar, isso. Vamos ver se eu consigo voltar, agora sim. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20. Romanos, capítulo 1, 19 e 20. Você sabia que o apóstolo Paulo, que era também um grande filósofo, se podemos dizer assim, um sábio, né? Estudioso, ele já defendia a teoria do design inteligente naquele tempo? Espera lá, quer dizer que já existia essa teoria com esse nome? Não, com esse nome não. Mas o conceito dela já estava há muito tempo aqui na Bíblia. Quando ele escreveu o seguinte: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens, aqui ele se refere aos incrédulos, são indesculpáveis. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, como eu mostrei aqui na ilustração da tela inicial: as digitais do Criador, ainda que ele não possa ser visto ainda, mas suas digitais estão espalhadas por aí. Então Paulo diz assim: os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua sabedoria e até o seu amor, podem ser percebidos na criação, por meio das coisas que foram criadas. Isso é design inteligente. O que é a teoria do design inteligente? Qual é a diferença entre ela e o criacionismo? E quais são as semelhanças? A diferença básica é a seguinte: o pessoal que defende o design inteligente não está preocupado com a natureza do designer, porque eles não se valem da Bíblia para seus estudos. Eles analisam apenas e puramente a natureza, né? O universo que os rodeia. Eu diria assim que o design inteligente é uma teoria mais científica do que o criacionismo. Por quê? Porque o criacionismo é um modelo, é uma cosmovisão que agrega ciência e teologia. No caso do criacionismo bíblico, naturalmente a teologia bíblica. Então nós admitimos, nunca negamos, de que nós, criacionistas, procuramos enxergar o mundo com duas lentes, basicamente. A lente da ciência experimental, do método científico, e a lente da teologia bíblica. Eu até considero uma teoria mais completa, mais abarcante. Agora, os defensores do design inteligente, por uma questão até de se manterem no campo da ciência puramente, eles não se preocupam com a natureza do designer e nem usam livros religiosos. Eles se valem apenas da detecção de design observado na natureza, demonstrando assim que isso não pode ser fruto do acaso. Então nós podemos ser aliados? Podemos, sem dúvida nenhuma, não é? Proponentes do design inteligente, entre eles há até ateus, sabiam disso? É minoria, mas há. Como é que pode um cara ateu acreditar que possa haver um designer inteligente? Sim, eles colocam daí os ETs. Alguma raça inteligente esteve aqui no passado e, quem sabe, semeou a vida na Terra e foi embora.
e depois a vida foi se desenvolvendo por aqui. Vejam como o que nos aproxima, a semelhança está na ideia de que as coisas não podem simplesmente surgir. Alguém tem que ter feito, alguém inteligente. Por isso, design inteligente. E interessante que Paulo, embora fosse criacionista, ele aqui como que defende a ideia do design intencional. Só que ele coloca Deus como o autor desse designer, né? Ele diz que as coisas que Deus fez apontam para Ele. Basicamente, o que eu vou fazer nessa tarde, nessa primeira palestra, é demonstrar que o argumento de Paulo é totalmente coerente, lógico e de acordo com os fatos observáveis, né? E quero começar, então, expondo para vocês um outro argumento apologético, filosófico, que demonstra, pelo menos aponta, né, convincentemente para o fato de que Deus é o autor de tudo, da criação. É o argumento teleológico de telos, que no grego quer dizer propósito, finalidade, alvo, né? Há um propósito nessas coisas. Então, ele se compõe de 3 premissas também, à semelhança do que vimos à noite, no argumento cosmológico. E as 3 são: tudo que tem um projeto tem um projetista. Vocês concordam com isso? Sim? Não? Esse templo aqui, para estar aqui de pé, precisou de um projetista? Vocês acham que sim ou não? Se não, me avisem, porque eu vou correr daqui. O que me garante que essas vigas e colunas serão capazes de sustentar essa estrutura? Alguém precisou calcular tudo isso. Alguém precisou projetar isso para que essa estrutura existisse e fosse segura. Então, tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. A vida tem um projeto. Aí, já não sei, porque há pessoas que dizem que não, outras dizem que sim. Mas se nós, à semelhança do que fizemos à noite, conseguimos demonstrar convincentemente que a vida tem um projeto, a terceira premissa, qual é mesmo aqui na tela? Vai ser obrigatória. A vida tem um projetista. O que temos que fazer agora? Qual é a nossa tarefa de casa? Analisar a segunda premissa, para saber se a vida tem ou não um projetista. Vamos lá. E eu quero começar com 2 ilustrações. A primeira delas tem que ver com pinturas. 2 artistas que eu admiro muito. Um, morto já há um bom tempo, Renoir, Auguste Renoir, e o outro é um pintor contemporâneo que tem um estilo até parecido com o de Renoir, que é um russo chamado Vladimir Volegov. Gosto muito das pinturas deles. E eu gosto tanto dessas pinturas, do estilo deles, que se eu vir uma tela desses autores, desses pintores, em algum lugar, e não houver ali uma assinatura, eu acho que eu consigo identificar o autor. Como? Se ninguém me disse quem pintou e se eu não estou vendo a assinatura, como que eu sei que esse aqui é um Renoir, esse aqui é um Volegov? Porque eu conheço o estilo, o tipo de pinceladas, a relação entre luz e sombras que eles usam, a forma como eles usam as cores, enfim, todo artista tem um estilo próprio, que é dele, e que pode ser identificado. Eu não vi o artista pintar a tela, eu não sei o nome, não está ali o nome dele, mas o estilo, a forma como ele fez, a menos que seja uma imitação muito bem feita, é dele, e eu posso saber que foi ele. Um outro exemplo, uma outra ilustração, ciência forense, investigação criminal. Geralmente, quando a polícia investigativa chega a uma cena do crime, o bandido já se evadiu, né? Já saiu dali, já fugiu. Mas se a polícia for bastante competente, eles conseguem frequentemente chegar até o culpado. Como? É como nessa foto aqui, né? Eles pegam ali, quem sabe, uma gota de sangue, fios de cabelo, o tipo de solo que ficou nas pegadas do bandido, eles podem saber onde ele esteve, pelo tipo de terra, né, e tal. Enfim, eles levam tudo isso para o laboratório e lá cientistas forenses investigam as pistas, as evidências e chegam ao culpado. Eu não estou dizendo aqui que Deus é um pintor russo, nem tampouco um bandido, né? Lógico, você entendeu a ilustração. O que eu quero dizer é que a ciência forense seria impossível sem a noção de design inteligente. Alguém foi assassinado aqui, há um tiro, e há uma bala, não, foi por acaso.
Isso não existe, alguém fez isso, né? A menos que tenha sido suicídio. Mas geralmente teve um culpado pelo crime, se foi assassinato. Mas como é que você sabe? Você não viu, você não estava aqui? Pelas evidências. Houve um design, nesse caso, diabolicamente inteligente. Só que na criação, é um design maravilhosamente inteligente. Então eu posso sim partir, como Paulo propõe aqui, das causas, dos efeitos para a causa, das evidências para o autor das evidências, não é verdade? Ok, prossigamos aqui. Observe isso aí na tela. E eu vou te fazer uma pergunta simples. Isso aí é resultado de causas naturais ou de um design inteligente? Qual é a sua resposta? Causas naturais? Alguém? Erosão, chuva, vento? Design inteligente? Alguém esculpiu? Bom, parece que é óbvio, né? Assim, parece unanimidade, né? Essa pergunta é fácil, agora vem a pergunta talvez mais difícil. Vou brincar de cético aqui com vocês agora. Faça de conta que eu nunca tenha visto uma foto de alguém esculpindo, nunca tenha visto qualquer filmagem ou evidência de que alguém esteve envolvido, algum ser inteligente ou grupo de pessoas envolvido nessa obra. De que forma você tentaria me convencer, eu que estou brincando de cético, de que essa escultura só pode ter sido feita por alguém? O que tem ali que revela design inteligente, como você me disse, e não acaso, aleatoriedade? Vamos lá, me convença. O que tem ali? Fisionomias singulares. Há rostos ali, fisionomias diferentes umas das outras. Tá, ok. Uma vez acharam lá em Marte um rosto, né? E parecia que tinha um rosto lá, com o nariz, só que depois foram perceber que era um ângulo, é um jogo de luz, né? Mudando o ângulo da luz do sol, já não aparecia mais um rosto. Será que não podia ser algo parecido aí? Tá, mas milhões de anos soprando vento ali e chuva, não dá para... Ou vocês são tão céticos assim, mais do que eu? É complicado, né? Além de fisionomias diferentes, o que mais que tem aí que não ocorre naturalmente? Tenta, numa palavra, eu vou dar uma pista. A palavra começa com informar e termina com são. Informação. Mas não é só informação. Concordam comigo que ali você tem informação complexa? Porque você não tem só um rosto. Se fosse um rosto perfeito, não aquela coisa grosseira que acharam em Marte lá, mas ali você tem os óculos, né, em alguns deles aparece a marquinha ali, você tem a pupila, as fossas nasais, a boca, você tem detalhes de um rosto. Mas não é só um rosto, você tem 4. Então você tem informação complexa. Mas não é só informação complexa não, são quaisquer rostos, ou são rostos que de fato existiram? São 4 presidentes americanos, pessoas que existiram. Então você tem informação complexa e específica. E quer saber? Informação nesse nível não ocorre naturalmente. Necessita de uma fonte de informações inteligente. Se alguém aqui é da área de TI ou de programação, vai entender muito melhor isso. Nenhum programa ou software surge do nada. É preciso que alguém bem inteligente forneça as linhas de comando, desenvolva aqueles logaritmos e coisas que eu estou falando que nem entendo bem. Mas você sabe melhor que eu, né? É preciso alguém fornecer a informação. Imagine outra situação. Você está caminhando pela praia e aí você se depara com uma frase escrita na areia, ou uma palavra que seja, né? E vem alguém assim e tenta brincar com você e diz, olha, esse negócio apareceu aí, do nada. Você aceita isso? Mas se ele disser para você, mas foram milhões de anos, o mar batendo ali, o vento soprando, foi organizando as partículas de areia, isso não seria possível? Ou você vai ser cético de novo? Mas não é verdade que, segundo os evolucionistas, dado o tempo suficiente, tudo é possível? Nem tudo, né? Nem tudo. Um desses estudos que não é possível é surgir informação complexa do nada. Então vamos parar de brincadeira e vamos falar de coisa séria agora. Porque a vida é coisa de profissional
como diz um amigo meu lá da Unicamp, vida é coisa de profissional. E eu quero começar com uma forma de vida que é tida como uma das mais simples que existem, uma ameba. E eu estou começando aqui de propósito. Você vai perceber por quê. Segundo Richard Dawkins, que é um dos maiores inimigos atuais do criacionismo, é um zoólogo, um biólogo ateu, lá da Inglaterra. Ele diz em um de seus livros que a ameba tem no seu núcleo, a ameba já é invisível olho nu, mas no núcleo dela, né? A ameba tem em seu núcleo tanta informação quanto a informação contida nos 30 volumes da Enciclopédia Britânica. Lembra da Barça? Hoje, com o aplicativo, né, a gente não consegue nem dimensionar o tanto de volume de informação, porque cabe num íconezinho no celular, né? Mas quando era em papel, a gente tinha mais noção da informação. A Barça ocupava um pedação da estante, né? 30 livros grossos. Você pega tudo isso e zipa, compacta, encripta, codifica e coloca no núcleo de uma ameba. Ali está. A ameba, para ser uma ameba, tem que ter toda essa informação. E aí eu brinco e digo assim, se alguém te chamar de ameba, fique bem feliz. Porque você pode falar assim, eu sou muito complexo mesmo, eu tenho muita informação. Sabe, esse negócio de, quando alguém vai lá nesses programas de TV, evolucionistas, e diz assim, a vida começou com uma simples forma de vida. Como assim? A vida teve que começar pelo menos com uma célula, que já tinha que ter DNA, e já tinha que ter a capacidade de replicação, de duplicação, para se reproduzir, no caso das amebas, dos micro-organismos unicelulares, de forma sexuada, mas tinha que duplicar seu conteúdo genético para ter 2 e depois, assim, se multiplicando. Ela tinha que ter já uma membrana celular, porque se ela não tivesse uma membrana, o seu material interno ali, citoplasmático, né, as organelas, iam se dispersar no ambiente aquoso. Aliás, o pior lugar para surgir forma de vida seria no mar, como disseram para nós. Porque lá, qualquer tipo de reação, e quem estudou química sabe, qualquer tipo de reação que envolva polimerização, não ocorre no líquido. Porque ali você despolimeriza o que vai surgir, a proteína no caso. Não dá. Então tinha que ter uma carapaça para proteger esse ambiente interno da célula. Só que essa membrana tinha que ter algumas características também para poder existir vida. Ela tinha que ser permeável para permitir que nutrientes, não sei de onde que vieram, né, mas enfim, nutrientes entrassem na célula e o resultado do metabolismo dela, que devesse ser expelido, né, excretado, saísse dali. Então tinha que ser uma membrana protetora, mas também permeável, com proteínas específicas, e aí os milagres vão se multiplicando, e nós que somos crentes. A primeira forma de vida tinha que ser já complexa, senão não existiria. Percebeu? Aí eles querem nos convencer de que uma ameba é uma coisa muito simples e rudimentar, mas não é. Ela tem tanta informação quanto 30 volumes de uma enciclopédia. E de onde veio essa informação? Eu não estou falando de uma frase na areia, estou falando de 30 volumes. Vamos sair da ameba agora, dar um salto aqui informacional e falar sobre vocês e eu. Genoma humano. O genoma humano, se fosse transformado em listas telefônicas, aqueles livrões amarelos, né, capa amarela, formaria uma pilha de livros de 170 metros de altura. Esqueça a Barça. E agora pense numa enciclopédia de 170 metros de altura, que dá mais ou menos a metade do Pão de Açúcar em altura. Essa é a informação que faz você ser você. Aliás, o Bill Gates disse uma vez que o DNA é o programa mais complexo que roda por aí. O dono da Microsoft falou isso. O DNA. E aí, como é que se explica o fato de haver tanta informação nos seres humanos? Outro dado interessante. Cientistas de Harvard conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, ou 700 terabytes. Quanto que os HDs mais modernos, HDs externos, conseguem armazenar em teras? 2, 3, 4, já chega a 4? Ok, bacana, 4 terabytes. Mas eu estou falando de 700 terabytes. É muita coisa. Ou, para trocar mais em miúdos ainda, 100 bilhões de DVDs. No que armazenar? Eu quero comprar esse HD.
você não precisa comprar. Você já tem em 1 grama de DNA. Em 1 grama de DNA, cientistas de Harvard conseguiram armazenar 700 terabytes de informação. Com 4 gramas de DNA, sabe quanto eles armazenam? Conseguem armazenar? Toda a informação digital gerada por toda a humanidade em um ano inteiro. Todos os vídeos, áudios, textos, imagens, tudo o que os bilhões de humanos geraram num ano pode ser armazenado em 4 graminhas de DNA. E o DNA não é tecnologia nova como esses HDs. Já existe há milhares de anos. E funciona muito bem e funcionava até melhor no passado. A pergunta que vem é a seguinte: então, quem é o maior especialista em informação, em armazenamento de informação, em informática do universo? Quem é? Quem? O criador do DNA. Esse ser é tremendo. A gente responde porque a gente conhece. É Deus. Ele criou o DNA. Ele criou esse mecanismo formidável que armazena tanta informação, porque precisava, porque nós temos muita informação para existir. Vamos falar agora um pouquinho sobre evidências do designer em 2 campos. No campo do macrocosmos, digamos assim, e no campo do microcosmos. Evidências macroscópicas são, por exemplo, essa é uma delas, bem legal. Após o afundamento do Titanic em 1912, os pesquisadores e engenheiros, preocupados com novos acidentes navais, colocaram em operação um aparelhinho chamado sonar, que é um mecanismo interessante, que se baseia na ecolocalização, né? Por meio de eco, eles conseguem captar ali as ondas sonoras que são emitidas e sabem se tem uma pedra, se tem um submarino, se tem qualquer coisa assim, que possa representar alguma ameaça. Parabéns para quem fez isso, né? Para quem desenvolveu esse mecanismo. Agora, isso não é novo não, gente. Eu peguei aqui de propósito 2 seres bem distintos, um mamífero alado e um mamífero marinho, que usam a ecolocalização há milhares de anos e com muito mais eficiência. Golfinho e morcego. E sabe o que é mais interessante? Nas 2 espécies, que são bem distantes na suposta árvore evolutiva, o mesmo gene é que codifica essa função. É um gene chamado prestina. Ambos os animais produzem uma proteína, também chamada prestina, com as mesmas especificações estruturais. Ou seja, como pode? Bom, para explicar o surgimento de um mecanismo desse num ser, já seria muito complicado. Como que o sonar apareceu no golfinho? Mas quer saber? Piora, porque também apareceu no morcego, em algum momento. Então, milagre duplo, com a mesma assinatura. Por quê? Porque o mesmo gene funciona para ambos. Eu podia falar também, por exemplo, eles falam de evolução convergente, mas a mim não me convence, porque nos 2 evoluiu da mesma forma. Pensa só no olho, né? No olho dos seres vivos. Darwin admitiu numa carta a um amigo dele que pensar no olho humano dava calafrios nele, fazia gelar todo, mas é óbvio que sim, porque explicar um mecanismo tão complexo, com tantas microestruturas interdependentes, é muito complicado. E para piorar, nós não temos só um olho na testa, temos 2 no rosto. Então, duplo milagre, simetria. E para piorar um pouquinho mais, as lulas e os polvos têm olhos muito parecidos com os nossos. E que eu saiba, a gente não tem nenhum parentesco próximo com eles. O parentesco que dizem termos é com os macacos, né? Como que o polvo evoluiu um olho tão parecido com o nosso, em suas estruturas e tudo mais? Milagre duplo, triplo, quádruplo. Quem crê mais em milagres, a gente ou eles? Você percebe? E no caso aqui da ecolocalização é a mesma coisa. Você vê assim, é mais ou menos como o ser humano. Quando o ser humano cria um carro diferente, uma outra marca, não é? Ele não parte do zero. Ele usa estruturas que são comuns a todos os carros e que deram certo. O chassi, as rodas têm que ser redondas, o volante redondo funciona bem, e assim por diante, o motor de combustão, até que se mude. Então, assim, você percebe marcas de um projeto. Assim também na natureza, a gente percebe muitas semelhanças que apontam não para uma evolução convergente, mas para uma marca de um designer.
alguém que usou estruturas semelhantes em seres diferentes, totalmente diferentes. Isso é bem interessante. Outra evidência macro, deu pane lá no projetor, mas eu vou mencioná-la. Está ali. Quando você pensa num GPS, você imagina quanto dinheiro foi gasto e quanta inteligência foi necessária para projetar esse sistema tão útil? Sabe quanto se gastou? 10 bilhões de dólares para colocar os satélites no espaço, para desenvolver os aparelhos, a tecnologia necessária. E, convenhamos, quem inventou isso aí, ou as equipes que inventaram isso aí, foram muito inteligentes, né? Como é bom ter esse equipamento hoje em dia, né? Não dá nem para imaginar mais a nossa vida sem GPS, sem aplicativos de localização. Parabéns para quem fez. Mas tem um detalhe, isso não é novo. Há mais de 6.000 anos, formigas já vêm utilizando o GPS com muita eficácia. E no caso delas, não gasta energia nem polui o meio ambiente, porque elas conseguem se conectar com o campo magnético da Terra. Simples assim. Na anteninha delas, elas têm estruturas que conseguem captar o campo magnético e elas não se perdem. Além da orientação química que elas também têm, né? Elas também se conectam, elas também conseguem se orientar pelo magnetismo. As aves também fazem isso e vários animais fazem isso, né? Então, GPS não é novidade, tá? Nós apenas copiamos. Aliás, se Deus fosse cobrar royalties por suas invenções, o ser humano estaria falido. É porque Deus não cobra, Ele pode copiar à vontade. Está tudo liberado. E a gente vai copiando e se gabando das cópias que fazemos. Para copiar, já tem que ser inteligente. Imagina para inventar o original. Aí o acaso que fez? Eu mencionei em algum momento, acho que à noite, né, essa revista que eu comprei ontem à tarde, e quero voltar a falar dela aqui, a Scientific American Brasil, deste mês. Que feliz coincidência, porque eu ia falar sobre isso aqui agora mesmo, né? E a matéria de capa é o GPS do cérebro. Cientistas descobrem semelhanças entre nosso mecanismo neuronal de orientação espacial e o sistema de posicionamento global, GPS. Eu estava lendo aqui, eu não consegui ler tudo ainda, de ontem para hoje, eu tive que dormir um pouquinho, e aí aqui na introdução da matéria, achei já uma coisa assim bacana demais. Os autores são 2 prêmios Nobel, ganharam justamente porque descobriram que o cérebro tem GPS. Palmas para eles, prêmio Nobel para eles, mas para quem inventou o GPS? Cadê o prêmio? Quem colocou aqui esse sistema de posicionamento? Cadê o prêmio? Ninguém reconhece. A gente sim, acabamos de louvar a Deus aqui agora há pouco. Quando a gente louva a Deus, é Nobel para o Senhor, é prêmio para o Senhor. O Senhor merece todo louvor e toda adoração. Por quê? Porque tudo Ele fez, e nós apenas copiamos. E a matéria fala assim, começa com formigas e abelhas, quer ver? Animais com sistemas nervosos mais sofisticados, como formigas do deserto e abelhas, se orientam com a ajuda de estratégias adicionais. Um desses métodos é chamado de integração por caminhos, um mecanismo similar ao GPS, em que neurônios calculam a posição de um animal com base em um monitoramento constante de sua direção e velocidade de movimento em relação a um ponto de partida. Uma tarefa executada sem o auxílio de indicadores externos, como pontos de referência ou marcos geográficos físicos. Em vertebrados, particularmente em mamíferos, o repertório de comportamentos que permitem a um animal se localizar em seu meio ambiente se expande ainda mais. Quer ver como é que é a descrição de um mamífero, por exemplo? Mais do que qualquer outra classe de animais, os mamíferos dependem da capacidade de formar mapas neurais do ambiente, que são padrões de atividades elétricas no cérebro, em que grupos de células nervosas disparam de um jeito que reflete o layout ou a disposição do ambiente circundante e a posição de um animal nele. Depois aqui um pouquinho à frente, os sistemas de navegação consistem em vários tipos de células especializadas que calculam continuamente a localização de um animal, a distância que percorreu, a direção em que está se movendo e sua velocidade. Coletivamente, essas diferentes células formam um caminho, um dinâmico mapa do espaço local que não opera somente no presente, mas também pode ser armazenado como memória para utilização posterior. Dá vontade de se ajoelhar aqui e louvar a Deus.
Eles não fazem isso na matéria, mas é interessante que eles não conseguem colocar aqui, ó, a evolução fez isso. É fruto do acaso. Não dá. Há momentos que nem eles conseguem trazer a explicação evolucionista para a pauta aqui, porque o assunto é de complexidade quase absurda. Você percebeu? Muitas células cerebrais estão envolvidas no processo de localização, que nos permite caminhar para cá, caminhar para lá, andar para lá, e mais, isso vai sendo armazenado na memória para uso posterior, para facilitar que a gente chegue depois no mesmo endereço, sem dar muito trabalho. Os GPS fazem isso. Mas esses aparelhinhos custaram 10 bilhões de dólares, e muitas equipes inteligentes tiveram que queimar fosfato para desenvolver. E o nosso GPS? Que superem muito esses GPS eletrônicos. Surgiram sem inteligência? Sem que alguém os projetasse? Isso aqui é para colocar num quadro, né? Depois eu quero degustar essa matéria inteira. E vou postar alguma coisa no blog depois para vocês lá, tá bom? Válvulas. O que vocês acham? Revelam design ou seriam fruto do acaso? Mas são mecanismos tão simples. Aí que está a sabedoria, a inteligência. Quando você resolve problemas complexos com coisas simples. Válvulas revelam, sim, inteligência. Nossos banheiros, nossos carros não funcionariam hoje em dia sem válvulas. Mas isso não é novidade. Já existe há alguns milênios e funcionava melhor ainda. A girafa. A girafa. A girafa tem um pescoço tão alto, né? A cabeça fica lá no alto, que se ela fosse... Quando ela fosse beber água, baixando a cabeça, ela tinha que ter um AVC instantâneo, com a pressão do sangue que desceria para a cabeça. Explodiria o cérebro, as veias capilares, né? Mas isso não acontece. Se ela sobrevivesse a um AVC, e na hora que ela erguesse a cabeça para caminhar, o sangue desceria tão rápido que ela teria baixa oxigenação e desmaiaria, poderia morrer também, ou ter sequelas graves. Mas isso não acontece também. Isso não acontece. Por quê? Porque a girafa conta com várias microválvulas dispostas ao longo do pescoço, que vão regulando a quantidade de sangue que chega à cabeça dela. E no momento que ela ergue a cabeça, essas válvulas fazem a mesma coisa. Regulam o sangue para que não desça tão rápido e ele vá descendo aos poucos, impedindo uma baixa oxigenação cerebral. Caramba, válvulas, microválvulas. Quem fez? E como que a girafa se virava antes de tê-los? E se não tinha necessidade de tê-los, para que tê-los? E as perguntas se multiplicam, né? Porque ela esticou o pescoção para alcançar as folhinhas lá de cima. Mas tem animais que não têm pescoção e se viram bem. Ela foi desenhada, alguém se divertiu desenhando a girafa com aquele pescoção. Só que esse alguém inteligente pensou, ela vai ter um pescoção, então eu tenho que colocar ali válvulas para que ela não morra. E eu gosto dela assim, pescoçuda. As crianças um dia vão escorregar no pescoço dela, então é para isso que eu fiz. E assim vai. Demais, né? Evidências microscópicas. Vou mostrar aqui umas pinturas para vocês. Quero ver se vocês sabem quem que pintou. Essa é bonita, não é? Dá para fazer um quadro lá para o seu quarto, né? Um tapete, padrão bonito. Aliás, são cores iridescentes. Difícil reproduzir esse tipo de coisa, porque não depende de pigmentos. Eu não sei nem explicar direito, mas eu só sei que é o seguinte, essas estruturas, que eu não vou dizer de quem é ainda, de quem são, elas têm ali microestruturas que aprisionam os fótons da luz. E nessa ricocheteio de fótons ali dentro, essa luz ela explode em cores maravilhosas. Não é simples pigmento isso aqui, não. É uma coisa bastante complexa. Olha essa aqui, que bonita. Não é escama de peixe, tá? E essa outra, que bonito. Olha os padrões de cores. E essa aqui? E essa outra aqui? Que lindo. Alguém arrisca um palpite? O que são essas coisas? Alguém já chutou certo aí. São asas de borboletas ampliadas de 7 a 17 vezes no microscópio. Lindo demais, né? Falar de algo bem microscópico agora. De novo, o DNA, porque não dá para esgotar esse assunto em tão pouco tempo.
O DNA humano, cada uma das nossas trilhões de células, e vimos ontem que nós temos trilhões de células, não é? Cada uma com 1,5 gigabytes de informação, o que nos leva a uma medida estratosférica de 60 zettabytes de informação redundante no corpo. Um absurdo. Cada uma dessas células tem 46 cromossomos e 2 metros de DNA, ou seja, você é um cara muito comprido. Porque se você tirar, é perigoso, não faça isso em casa, mas se você tirasse o seu DNA de cada célula, você morreria, claro. Você tirasse o DNA de cada célula, esticasse, cada um deles tem 2 metros, mais alto do que eu. Você começa a emendar um no outro, gente, dá para dar um monte de voltas em torno da Terra, dá para ir até o Sol e voltar, eu acho. Isso é você. Olha o seu tamanho. Aliás, segundo alguns aí, isso é mais perigoso ainda, se você tirar o cérebro e desenrolar todas aquelas voltinhas que ele tem, dá para quase dar a volta à Terra também. Carl Sagan disse que o cérebro é um lugar muito grande num espaço muito pequeno, e ele tem toda a razão. É nanotecnologia, compacto, e funciona, que é uma coisa tremenda. Essa semana mesmo eu publiquei no meu blog uma nova pesquisa que mostrou que o nosso cérebro tem mais capacidade de armazenamento de informação do que toda a internet. Já pensaram nisso? Só que, por causa do pecado, eu creio que a gente não consegue acessar toda a informação que está lá guardada. Quem sabe quando a gente estiver longe das amarras do pecado, a gente vai ter acesso de novo à plenitude do cérebro. Já pensaram quanta coisa a gente vai poder fazer? Aguarde e se prepare. Por enquanto é meio difícil guardar tudo, né? Eu tenho 3 filhos. Obrigado, irmã. E eu confundo a data de aniversário dos 3. Olha como a minha memória falha às vezes, né? Eu não esqueço da data de casamento e da esposa, que daí dá confusão em casa, dá briga, né? É perigoso. Mas tem coisas que a gente tem dificuldade para guardar às vezes, porque o cérebro tem suas limitações, né? E a gente tem que usar essas telas aqui para ir lembrando de coisas também, porque nem tudo a gente consegue gravar, né? Só que mesmo assim, nossa memória é comparável à internet, de tanta informação que está lá. Por que é importante ler a Bíblia? Ainda que você não lembre de tudo, porque o Espírito Santo usa o que foi guardado, o que foi armazenado. Agora, se você não armazena, o que o Espírito Santo vai fazer ali? Vai tirar o que dali de dentro? Né? Então, leia. Eu converso com irmãos, né, que falam assim, mas eu não consigo memorizar os textos. Não se importe com isso. Faça a sua parte, Deus faz a dele, né, em ajudar você a acessar essas informações. Então, assim, 2 metros de filamento de DNA, cada um de nós tem nas células, tá? Nós temos 3 bilhões de subunidades ou bases, que são a adenina, timina, citosina e guanina. Aproximadamente 30 mil genes codificam proteínas importantes para o nosso corpo. Mais ou menos recentemente, os cientistas descobriram como é que se configura esse novelo de DNA de 2 metros, porque ele tem que ser todo enroladinho para caber no núcleo invisível de uma célula. E ela tem essa configuração. Conseguiram determinar isso aí. Se chama glóbulo fractal. Parece um novelo todo enrolado, mas não pode ser enrolado, porque na hora de a célula se dividir, ela tem que desenrolar tudo isso, duplicar o DNA e reenrolar sem dar nós. Porque se ela tiver algum nó ali, ela não consegue fazer esse processo. É algo realmente formidável, tremendo. Quando você estuda genética, biologia celular, citologia, você fica realmente assombrado com tanta complexidade. Deixa eu mencionar para vocês aqui o enigma da engrenagem. O que é isso aí? Olha só, uma notícia. Alguns anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, foi descoberto num veio de carvão datado, no meio do veio de carvão datado em 300 milhões de anos, um pedaço de uma engrenagem, de uma roda dentada, numa liga metálica que não ocorre na natureza. Alguém teve que fazer por metalurgia isso aí. A coisa ficou complicada, porque a grande pergunta é, o que uma engrenagem está fazendo presa dentro de um veio de carvão, datado em 180 milhões de anos. Os cientistas se quebraram para tentar explicar esse negócio, quebraram a cabeça, porque só havia 2 possibilidades, e as 2 não eram favoráveis ao modelo evolucionista. Primeira delas, ou
esse carvão não era tão antigo, e talvez tenha só alguns milhares de anos. Isso não é bom, porque para os evolucionistas o carvão tem que ter milhões de anos para se formar. Nós não pensamos assim, vocês verão na última palestra. Ou então, dinossauros faziam peças de metal. Porque esse tempo aí de 180 milhões de anos, né, não havia, segundo eles, seres humanos. Como entender então esse negócio? Sabe qual foi a resposta que deram? Por mais absurda que ela pareça, e alguns vão achar que é piada, mas é real, isso foi publicado. Disseram o seguinte: essa peça pertencia a uma nave espacial alienígena que passou por aqui há 300 milhões de anos e perdeu ali, em algum charco, em alguma turfeira, e depois de tanto tempo se tornou carvão e a peça ficou lá presa. Extraterrestres. Essa foi a resposta. Sabe por quê que eles partem para esse tipo de explicação, entre aspas, explicação? Porque jamais vão admitir o que está na Bíblia, lá em Gênesis, que diz assim: Tubal-Caim já fazia metalurgia. Tubal-Caim era especialista em moldar peças metálicas. Está na Bíblia. E o carvão é resultado do dilúvio que aconteceu há mais ou menos 4.000 anos. Então isso é perfeitamente possível de acontecer, se você pensar com uma cosmovisão criacionista. Agora, se você mantiver na sua mente um modelo evolucionista, fica bem complicado explicar essa situação. E tem que apelar para absurdos como este. Uma nave espacial perdeu uma peça ali. Complicado, né? O que você acha que é isso aí? Também é uma engrenagem. Sabe o que me chamou a atenção quando eu li sobre aquela peça no meio do carvão de 300 milhões de anos? Nenhum cientista veio com essa. Será que não poderia ser um agrupamento casual de metais que foram se juntando no meio do carvão e depois de milhões de anos, quem sabe esse carvão se movendo por algum motivo, ou por causa de terremotos, acabou aparecendo essa peça? Ninguém propôs isso. Quando o assunto é origem da vida, eles propõem coisas parecidas com essas. Acaso, né? Casualidade, mas no caso dessa peça ali, ninguém propôs algo parecido. Então observe de novo essa imagem aqui, e você vê não mais um dente de uma roda dentada, você está vendo duas rodas dentadas que compõem uma engrenagem, ok? Se você e eles, aqueles cientistas, não concebem a ideia de que uma pecinha insignificante pudesse surgir, o que dizer de uma engrenagem como essa? Surgiria? Sabe a quem pertence essa engrenagem? Irmão, lá naquela pasta em que está esse preze, tem um vídeo. Não é o primeiro, acho que deve ser o segundo, que fala aí de uma... Scientific American é o vídeo, ok? Você vai descobrir agora, está em inglês, mas dá para ver legal aí, você vai perceber a quem pertence essa engrenagem. Presta atenção. Insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping from plant to plant and extracting sugar from the plant's veins. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off. A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are two sets of teeth. When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. Deixa para lá os milhões de anos que ele menciona no final ali, né? Sempre tem que partir para essa, mas o que me interessa é o seguinte: os cientistas ficaram intrigados, como que esse inseto aí, o nome dele é meio impronunciável, Issus coleoptratus, alguma coisa, né? Como que ele conseguia fazer saltos sincronizados, sem desviar para cá nem para lá? Como é que pode? Aí foram investigar e perceberam que ele tem, ali na junção das duas patas, você percebeu no vídeo, né? Essa engrenagem, que faz com que o salto seja, as duas patinhas se sincronizem no salto, e ele vai exatamente em linha direta, né, para frente.
Bom, se aquela engrenagem no carvão revela design inteligente, ainda que de um ET, essa aqui também tem que revelar, porque há muito mais complexidade nela. Quem fez? No mínimo outro ET. Alguém tem que dizer isso, né? Para mim foi Deus. Simples assim. Isso aí, revela design ou acaso? Design, né? Alguém projetou, lógico, mas só que é um motor rudimentar até, em comparação com nanotecnologia como esta aí, que é um motorzinho que cabe na ponta do dedo. É a última palavra em tecnologia, né? Querem desenvolver micro-robôs que vão lá dentro do nosso corpo e distribuem medicamentos no local certo, fazem, quem sabe, até microcirurgias. Esse é o futuro esperado aí da medicina. Mas, enfim, motores revelam design, planejamento, inteligência. E para construí-lo tem que gastar muito dinheiro. O que dizer desse outro motor, do qual depende a vida? Porque bactérias, não pense só bactérias do mal, tem bactérias do bem também, né? Bactérias e o próprio espermatozoide dependem desse tipo de mecanismo. São rotores elétricos. Tem uma animação lá, irmão, acho que é a terceira, né? Rotor bacteriano, que mostra mais ou menos como que funciona esse mecanismo nos organismos que tem esse flagelo, esse rabinho que os impulsiona. Vamos ver na tela. Ali. Aqui você tem o corpo, né, dessa bactéria, você tem aqui o flagelo, esse rabinho dela, esse chicote, e dentro um motor elétrico orgânico, que funciona com fluxo de íons ali também. Ela consegue acelerar esse mecanismo com atrito praticamente zero, eficiência máxima, e quando acelera consegue se locomover mais rápido, e quando quer frear, ela simplesmente para aquele rotor. Tá, o motor do teu carro, tremendo, né? Tantos cavalos de força, não sei o quê. E esse motor aqui, que não esquenta, que já existe há milhares de anos, e que tem que ter existido desde sempre, porque o primeiro ser humano que quisesse reproduzir, não conseguiria passar adiante seus genes, se não tivesse um espermatozoide com esse motorzinho. E como fica a situação? Tinha que ser perfeito desde o começo, ou jamais funcionaria, e nós não estaríamos aqui agora para contar a história. Design inteligente ou causas naturais? Quando se deparam com essas questões, as pessoas basicamente têm que fazer escolhas, porque entramos agora no campo da metafísica, da crença, e o que resta são escolhas mesmo. Porque, sem dúvida, que há argumentos também favoráveis ao evolucionismo, e eles podem usar isso também contra nós, e nós podemos usar esses argumentos contra eles, e embora eu não goste desse clima de belicosidade, de discussão e briga, né? Não é bom isso. Nós podemos dialogar. Agora, quando começa a partir para o confronto, já não vale a pena, né? Então, o que resta são escolhas. E o interessante é que pessoas como Richard Dawkins e outros cientistas escolhem não crer. Querem ver por quê? Richard Dawkins escreveu no livro Relojoeiro Cego o seguinte: a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Dão a impressão. Mas por quê? É como se um biólogo chegasse aqui e começasse a estudar, um botânico, né? A estudar essa planta, ele começa a investigar aqui os processos da fotossíntese tremendos, né? Que é muito complicado você conseguir reproduzir em laboratório, mas ela faz com muita eficiência há milhares de anos, e o cara começa a investigar as células, né, do vegetal e começa a se inclinar para a conclusão de que isso aqui foi desenhado, foi projetado. Aí o Dawkins vem no ouvido dele e sussurra: calma, meu amigo, dá a impressão de que foi projetado, mas não foi. Mas Dawkins, Mr. Dawkins, por que não foi projetado? Porque nós não cremos em um projeto, nós não cremos em um designer. As coisas para nós que não cremos em Deus, elas acontecem. Dá a impressão de que foi projetado, mas não foi. Mas peraí, Dawkins, quer dizer que você crê que não foi? Porque você escolheu não crer. Porque por algum motivo você não crê em Deus, então a sua explicação vai ser outra que não a de um Deus criador. Você percebe que é uma questão de escolha? Não tem que ver com a investigação científica. Porque a investigação aproxima da ideia de que houve um design. Como aquela peça no carvão, como a engrenagem do Issus, como um monte de coisa que a gente viu até agora. Mas se ele escolheu não crer, isso é uma escolha a priorística,
é uma decisão a priori, uma pressuposição, não parte da ciência isso, porque o naturalismo filosófico não é científico. Você não pode submeter essa ideia da descrença ou do naturalismo ao laboratório, porque ela não é palpável, não é passível de investigação científica. Então, a crença dele está interferindo nas suas conclusões. Um exemplo ainda mais complicado vem de Francis Crick. Esse sim é um cientista famoso, porque ele foi um dos descobridores da dupla hélice do DNA. Francis Crick, genial, mas também ateu, disse: os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Então o botânico vem aqui, começa a investigar a planta de novo, mas que coisa, isso aqui parece que foi projetado por alguém. Aí o Francis Crick vem e sussurra no ouvido: não pode. Tenha sempre em mente que o que você estuda não foi planejado, evoluiu. Mas por que, Crick? Por que tem que ser assim? Porque nós não cremos em Deus. De novo, uma crença levando a conclusões que aparentemente são científicas, mas são subjetivas. Você percebeu? Porque o mesmo biólogo, se for cristão, se for criacionista, vai estudar a mesma planta, vai analisar as mesmas estruturas, vai dizer: quem inventou isso aqui é um gênio. Quem projetou isso aqui é um grande designer, porque ele, de antemão, escolheu crer. O outro não escolheu crer, escolheu descrer. São escolhas que se fazem. Mas há pessoas que estão escolhendo coisas diferentes. Eu quero citar aqui apenas 2, contemporâneos. À noite eu citei o exemplo de Heinrich Heine, um filósofo famoso, ateu, que terminou a vida se reconciliando com Deus. Na sua maturidade, já com a idade já avançada, ele se reconciliou com Deus. Mas tem exemplos recentes também. Por exemplo, Francis Collins era diretor do projeto Genoma, que tinha a missão de, em 10 anos, mapear o genoma humano. Ele era o diretor do projeto. Francis Collins era ateu, mas ao estudar o genoma e toda a sua complexidade, ele muda de opinião. Ele passa a crer em Deus e escreve um livro com o título A Linguagem de Deus. Francis Collins não é um criacionista, quem sabe ainda. Ele ainda tem algumas ideias evolucionistas, não é? Mas, do ateísmo para o teísmo já foi um grande passo. Admitir que agora ele crê em Deus porque ele não consegue mais conceber tamanha complexidade sem um designer por trás dela, já foi um grande passo. E o segundo exemplo aqui, é do filósofo Antony Flew, que era tido, ele faleceu faz alguns anos, ele era tido como o maior filósofo ateu do século XX. Escreveu muitas obras defendendo o ateísmo, mas também no fim da vida, já com seus 80 anos lá, ele teve a coragem e a humildade intelectual de reconsiderar tudo o que ele tinha escrito e pensado. E analisando o argumento cosmológico, falamos sobre ele à noite, e o argumento teleológico, que eu acabei de expor aqui, ele se torna um teísta, um cristão, na verdade. E o livro dele é muito bacana. Um ateu garante: Deus existe. É praticamente um testamento em que ele admite que esteve errado e que estava reconsiderando todas as suas posições ateístas. O último capítulo ele pediu que um religioso, um bispo, eu acho, escrevesse a respeito de Deus, porque eu penso que Antony Flew, ele não só abandonou o ateísmo, mas ele se apaixonou pelo cristianismo. E ele morreu nessas condições, com essa crença. Então, irmãos, queridos, é possível chegar a Deus, ainda que a pessoa não creia na Bíblia, porque esses homens não criam na Bíblia. Não leram a Bíblia para se converter. Há muitos que passam por isso, que bom, né? Mas há alguns que são mais difíceis, só que para Deus não há impossíveis. Deus pode sensibilizar alguém, quem sabe, na biologia, na física, na filosofia. Em Hebreus é dito que Deus tem muitas maneiras de se revelar a seus filhos. Para alguns ele faz por meio da ciência, né? Escolhas. Quem sabe essa tarde eu estou falando para alguém que tem que fazer uma escolha, tomar uma decisão. Talvez você esteja resistindo ao que eu estou falando, e isso é muito natural. Isso se chama dissonância cognitiva.
Os psicólogos analisam esse fenômeno. Mas quem sabe você não me dá uma chance? Não para mim, né? Dá uma chance para Deus. Analisa um pouco mais a fundo. Isso aqui é só uma superfície que eu estou expondo, né? Eu sou jornalista, não sou nem cientista. Então eu só posso expor o assunto na sua superfície, mas tem muito mais para você cavar e investigar. Repito o que eu disse de manhã. Antes de tomar uma posição tão drástica quanto o ateísmo ou a crença absoluta em Deus, analisa, estude. Quer saber? Eu só sou adventista porque eu duvidei no passado. Porque eu já fui evolucionista e já pertencia a outras correntes religiosas. Mas eu me permitia a descrença, a dúvida, não a descrença, a dúvida. Será que eu estou certo? Ou será que eu estou errado? E nessa investigação, eu encontrei o criacionismo. E me surpreendi. Eu tinha muito preconceito e vi que eu era preconceituoso. E pude mudar, então, minhas convicções. E hoje me sinto muito feliz, obrigado, com essa paz interior e com o fato de saber que eu posso amar a ciência e amar a palavra de Deus ao mesmo tempo. Isso que me apaixonou no criacionismo, né? Porque tem pessoas que acham que precisam abrir mão da ciência para ser crente. Não precisa, pelo contrário. Deus é o maior cientista do universo, Ele quer que você estude, que você se aprofunde, que você expanda seus pensamentos, sua capacidade intelectual. Deus quer isso. Analise tudo, retenha o que for bom, análise, crítica, pensamento e tudo mais. Então, quando eu conheci o criacionismo, eu fiquei maravilhado, porque eu percebi que as duas coisas que eu mais amo na vida, o conhecimento científico, eu sempre fui apaixonado por isso, e o conhecimento da palavra de Deus e do meu Deus, podiam ser harmonizados, e eu podia, à semelhança de Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, eu podia ser uma pessoa que trafega nesses dois ambientes, ciência e religião, porque elas estão em harmonia. Ellen White diz que quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a religião estão em harmonia. Quando corretamente compreendidas. Se você compreender bem a ciência e souber limpar tudo que tem de filosófico ali na ciência e ficar só com o método, e se você compreender bem a Bíblia, a palavra de Deus, a religião, tirando tudo que é filosofia humana e deixando só a correta hermenêutica, a compreensão adequada da palavra, o que sobra aí se harmoniza. Ciência pura e religião pura. Como é bom saber disso, não é? Esse é um livro que eu também quero recomendar para vocês, escrito por um psicanalista americano, Armand Nicoli, Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. O autor analisa a vida desses dois ateus. Sim, porque C.S. Lewis foi ateu, boa parte de sua vida. E Freud, quando se saiba, sempre foi e não deixou de ser ateu. Mas os dois têm algo comum na sua biografia. E é isso que o autor explora. Tanto Lewis quanto Freud tiveram dificuldades, problemas com seus pais na infância. Freud não suportava o fato de o pai ser um judeu, humilhado, perseguido. Certa ocasião, alguns homens na rua pegaram os livros que ele carregava, o pai dele, jogaram no chão e disse: junta isso aí, judeu imundo. E Freud ficou chocado com aquilo. Religião para ele era sinônimo de perseguição, de humilhação. Ele criou uma aversão pela religião e também pelo próprio pai. C.S. Lewis também teve problemas com o pai na infância. Só que, inclusive, quando ele foi para a guerra, combater na guerra, o pai nem foi visitá-lo quando ele teve ferimentos de guerra. Ele tinha uma mágoa profunda em relação ao pai dele. Só que C.S. Lewis, por influência de Tolkien, aquele escritor católico, C.S. Lewis se converteu, se tornou anglicano, e a conversão faz isso por nós, ela nos ajuda a perdoar, nos ajuda a deixar no passado as mágoas, e C.S. Lewis perdoa o pai, e passa a amar a Deus. Freud nunca perdoou o pai, e se Freud passasse por uma psicanálise bem profunda, talvez ele percebesse que a aversão que ele tinha para com Deus, tinha que ver com a sua infância, a aversão que ele tinha para com o pai. Você sabe disso, Ellen White fala que a imagem que as crianças desenvolvem de Deus nos primeiros anos tem tudo que ver com os seus pais. Se o pai foi muito permissivo, liberal, ela vai achar que Deus não está nem aí para ela, que Deus permite tudo. Mas se o pai foi muito duro, foi muito disciplinadora em extremo, ela vai achar que Deus é assim também. Deus é mau, Deus fica lá só te observando para pegar você num deslize, mas Ele não é assim.
Quando a gente conhece a palavra de Deus e começa a estudá-la, por que é importante estudar a Bíblia? Porque aqui Deus se revela mais plenamente, especialmente por meio de quem? De Jesus. Será que Deus ama crianças? Jesus pegou crianças no colo. Será que Deus me perdoa porque eu sou um tremendo pecador? Jesus perdoou Maria Madalena, Davi e tantos outros. Será que Deus é assim? Olha para Jesus e a palavra te ajusta o foco. Meu amigo, Deus não é o teu pai. Por favor. Deus não é aquele professor, quem sabe, que abusou de você, ou que humilhou você na escola. Deus não é essa pessoa e Ele não tem culpa disso. Deus é Deus. Ele é Pai. Ele ama. E Ele provou mais do que nunca isso na cruz. Sabe o que me deixa triste? É pensar que pessoas como o próprio Richard Dawkins, pode passar para mim lá? O próprio Richard Dawkins passou por isso. Richard Dawkins, autor de Deus, um Delírio. É algo sobre o que ele fala muito pouco, mas ele já falou sobre isso. Ele estudou numa escola religiosa e lá ele sofreu abuso por parte de um professor ou monitor que se dizia religioso, cristão. Ele fala pouco sobre isso e está natural que não fale muito, né? Mas isso deixou marcas. Aí quando você lê, por exemplo, esse livro, Deus, um Delírio, que eu li, mas embrulhando o estômago, quando ele fala assim, porque Deus é um ser tirano, Deus é o maior homicida da história, Deus é um abusador, aí eu vejo o eco da infância dele nessas palavras. Ele nunca perdoou aquele religioso hipócrita que abusou dele na infância, mas ele transfere essa mágoa religiosa para Deus e ataca Deus. É mais ou menos assim, Deus não existe, eu sou ateu, mas eu odeio Deus. Já viram isso? Ateu que odeia Deus é a coisa mais estranha do mundo. Deus, Dawkins fala outra coisa que é muito ilógica, né? O mal não existe, o mal é uma construção social, mas Deus é mal. Não entendi. Se o mal não existe, como Deus pode ser mal? Outros falam assim, Deus é mal, porque Ele não resolve o problema da maldade dos seres humanos malvados. Aí quando eles leem sobre o dilúvio, eles falam, Deus é mal, porque Ele matou os maus. Também não entendi. As pessoas não estão raciocinando corretamente. Sabe por quê? Porque muitas delas têm problemas que deveriam passar por uma psicanálise. Mal resolvidos. Deus não é essa figura que muitas vezes você carrega no fundo da sua memória e que machuca o seu coração. Deus quer te libertar disso, porque Ele não é isso. Já conversei com muitas pessoas que dizem descrer em Deus, e sabe, muitas vezes você analisando, cavando um pouquinho mais, você percebe que a descrença delas, não de todas, mas de muitas delas, não tem que ver com argumentação racional, não tem que ver com lógica, tem que ver com sentimentos, tem que ver com traumas. E depois que elas estabelecem essa descrença, começam a colecionar argumentos para justificar uma coisa que é mais emocional do que racional. Isso é muito triste. Dá vontade de abraçar as pessoas, dá vontade de orar por elas, ainda que elas não queiram, para que essa mágoa seja tirada dali. Eu me lembro que uma vez eu li no jornal Estado de São Paulo, um artigo do Nando Reis. Ele foi, eu não sei qual era a função dele na banda Titãs, mas ele era um dos integrantes da banda Titãs. Ele se diz ateu. E ele contou nesse artigo que, quando o filhinho dele nasceu, ele teve vontade de agradecer a alguém, mas não sabia quem. Ele disse, eu tinha vontade de agradecer porque eu olhei para a mãozinha do meu filho e tinha 5 dedinhos perfeitos. Eu queria tanto poder partilhar isso com alguém, mas eu não tenho com quem partilhar. Eu orei por ele naquele dia. Eu tive vontade de dizer para ele, Nando, para de resistir. O teu coração clama por Deus. Lá no fundo, esse vazio, esse desejo de companhia, esse desejo de agradecer a alguém que você não conhece, vem de Deus. Você já leu a oração de Nietzsche? Coisa mais linda. Em certo momento da sua vida, ele escreveu uma oração para o Deus desconhecido. O mesmo Deus que Paulo pregou lá em Atenas. Nietzsche escreve uma oração ao Deus desconhecido. Nietzsche, no fim da vida, já quase insano, ele se agarra a um poste e diz, seja o meu Deus, seja o meu Deus. Está lá dentro, não dá para negar. Se eu falo essa tarde para alguém que não crê em Deus, obrigado porque você veio aqui.
mas eu peço que você dê uma chance para Deus. Eu tenho certeza que lá no fundo do coração alguma coisa clama em você, como clamava em mim também. E lá em Eclesiastes é dito que Deus foi quem colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando você tira Deus de dentro, o vazio que é criado é eterno. E somente o eterno pode satisfazer esse vazio. Não vai ser o poder, o prazer, a influência, o dinheiro que vão preencher. Do contrário, você não encontraria tantas pessoas tão poderosas, ricas, autossuficientes quando estavam com saúde, no fim da vida dizendo assim, eu queria voltar atrás, eu daria toda a minha fortuna para poder voltar atrás. Para quê? Para ter mais tempo para minha família e, quem sabe, para Deus. Por que esperar chegar ao fim da vida para perceber isso? Por que não na juventude agora, né? Jovens, momento tão bonito para você se entregar para Jesus e ter uma vida plena, porque o único que oferece vida em abundância é Jesus Cristo, só Ele. É uma pena que muitas pessoas não reconheçam isso e vivam sofrendo pela vida. Para você, quem é Deus? Infelizmente para Dawkins, ainda Deus é um tirano, como o tirano foi aquela pessoa que o abusou dele. Infelizmente para Freud, Deus também não fazia parte de seus pensamentos, de sua vida. E para você, quem é Deus? Abra a Bíblia em Isaías 49, verso 15. Vamos ler esse verso bonito. Isaías 49, verso 15. O profeta escreveu o seguinte: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Esse é o nosso Deus. Ainda que a tua mãe não tenha cumprido o papel de mãe na sua vida, ainda que seu pai tenha sido um pai abusivo, um pai permissivo, ou qualquer tipo de coisa assim, Deus não é sua mãe e não é seu pai. Ainda que, e ele usa aqui o amor mais sublime da terra, uma mãe, se esquecesse de seu filho que ainda mama, eu, Deus, jamais me esquecerei de você. Deus te ama tanto que Ele deixou digitais espalhadas pela criação, a fim de que você não tivesse como errar o caminho. Os atributos invisíveis de Deus, especialmente o seu amor, podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus te abençoe. Vamos ter agora um pequeno intervalo. Deixo nas mãos da equipe aqui. E em seguida nós teremos então a segunda e última palestra desse nosso fim de semana, Origens.